Salmo 101. Davi promete a Deus andar perante ele. Salmo de Davi. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmos, capítulo 102. O salmista recorre a Deus para que estabeleça o seu povo. Oração do aflito, vendo-se desfalecido, derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano do deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias.
Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa. Os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Amém. Saúdo, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar um comentário no Salmo 101. Glória a Deus. O salmista Davi já começa dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Louvado seja Deus. Num louvor a Deus pode ter tanta misericórdia, como também descrito o juízo de Deus contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos disso, que o louvor é uma mensagem cantada. Louvado seja Deus, E Davi aqui, ele prometeu andar perante ele na sua própria casa, com sinceridade, e não colocar coisa má diante dos seus olhos. Louvado seja Deus. Sendo assim, no versículo 4 diz: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Quem, louvado seja Deus, se arrependeu da televisão, quebrou a sua televisão maldita, essa promessa é para ele, que não porei coisa má diante dos meus olhos, porque as coisas que tem na televisão é coisa maldita, é coisa má. A Bíblia fala em Deuteronômio, se não me engano, 7:26, não colocarás coisa maldita em tua casa. A grande propagadora do mundanismo é a televisão, as emissoras televisionistas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a promessa diz: se a pessoa vigiar os seus olhos e não ver mais televisão, louvado seja Deus, e entre outras coisas, louvado seja Deus, porque não porei coisa má diante dos meus olhos também, louvado seja Deus, não cobiçar com os seus olhos a mulher do próximo, e vice-versa, a mulher também não cobiçar o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso, louvado seja Deus, não colocar coisa má diante dos seus olhos, aleluia, vigiar os seus olhos, aleluia. E a promessa do versículo 4 diz: um coração perverso se apartará de mim. Então Deus nos dará um coração puro, se nós vigiarmos os nossos olhos. Aleluia, glória a Deus, Louvado seja Deus, porque muitos dizem ser pastores, Louvado seja Deus, mas apoia a televisão. Prega contra o homossexualismo, mas o homossexualismo está na sua televisão. Louvado seja Deus. Prega contra tanto o pecado, e o pecado está dentro da própria casa dele através da televisão, Então isso é uma hipocrisia, falar que eu sou de Deus, que isso e aquilo, e está ali apoiando a televisão. É um hipócrita, apoiando o mundanismo dentro da casa, Louvado das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde vinha nos velhos tempos, os irmãos podem pesquisar, aonde vinha a televisão, vinha o divórcio e o adultério. Antigamente, pessoa que era divorciada tinha grande vergonha de falar que era divorciado, porque era repudiado por muitos. Hoje está cheio de divorciado e pessoas que casaram de novo hoje em dia. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o casamento é um só, até que a morte separe. Marcos capítulo 10, versículo 10 ao 12, Jesus fala sobre isso. E Romanos capítulo 7, versículo 2 ao 3, está bem claro lá. Louvado seja Deus.